Muito obrigada, Dr. Machava, por ter aceitado a nossa entrevista para falarmos da perda de voz. Doutor, quais são as causas da perda da voz? Existem causas congênitas e causas adquiridas. Temos aquelas perdas da voz em que a criança nasce já com problema da voz, por múltiplas causas, desde a imaturidade da cartilagem que produz a voz. Essa doença nós chamamos de laringomalásia, quer dizer, essa criança nasce com essa debilidade dessa cartilagem. Então a cartilagem fica mole, não apta para poder produzir a voz. Mas temos as adquiridas. Das adquiridas, temos desde as infecciosas, as inflamatórias, as tumorais, que são os tumores benignos e malignos, que faz com que não haja uma produção boa da nossa própria voz, quer dizer, apresenta uma ronquidão. Certas profissões também dentro da nossa sociedade, estamos a falar dos professores, dos músicos, ou seja, dos cantores que usam a voz como profissão. Então, essa voz também recebe alterações no momento da sua produção, desenvolvendo algumas doenças que comprometem essa voz desse profissional da voz. Estamos a falar dos nódulos das cordas vocais, que são mais frequentes nos cantores. Portanto, são múltiplas causas quando falamos das causas da alteração da voz. Quais são os principais cuidados a ter para evitar a perda da voz? Primeiro, diríamos que quando estamos a usar a voz como um instrumento de trabalho, temos que umedecer essas cordas vocais. Sempre termos uma garrafinha de água capaz de umedecer essas cordas vocais para que quando não vibram em seco. Haja uma umidade de modo a produzir um bom som. E não tratarmos de elevarmos a nossa própria voz. Temos que falarmos ao tono normal. Nós, os nossos doentes, às vezes damos um exemplo de que se uma coisa está muito longe, em vez de gritar para a criança trazer, é preferível levantar e ir buscar. Quer dizer, é uma forma também de educar, para poder não elevarmos essa voz. E todas as alterações da voz de mais de uma semana, temos que visitar um médico otorrinolaringologia capaz de fazer um exame chamado laringoscopia direta, inclusive uma telelaringoscopia, que é um exame que é feito através e as imagens da laringe saem a nível de um ecrã. Então, esse que vai confirmar quais são as lesões existentes nessa laringe. E daí ia ser encaminhado. São esses cuidados básicos que recomendo à nossa população que tome. Quais são os grupos mais vulneráveis à perda de voz? Os cantores, que lidam com a própria voz, os professores, os locutores, vocês devem cuidar dessa voz, pelo menos visitar um otorrino anualmente, capaz de ver essa laringe se esse seu instrumento de trabalho está em boas condições ou não. Os pastores das igrejas que que pregam, requer também visitar um otorrino pelo menos uma vez por ano para fazer uma laringoscopia direta. Os dirigentes e todos os profissionais que lidam com a voz como instrumento de trabalho requer uma consulta do otorrino pelo menos uma vez por ano.
Quando já surgem as doenças inflamatórias, são pré-aviso que, se não é seguido com muita rigorosidade, pode desenvolver lesões, chamamos disso lesões pré-cancerosas. E aí já pode haver nódulo das cordas vocais, e os nódulos das cordas vocais já são lesões que nos avisa de que vem um cancro da laringe. Portanto, requer um bom seguimento. Mas se apanhamos isso ainda num processo inflamatório, só com tratamento médico e um controle e educação cívica, melhora sem necessidade de um auto cirúrgico. Muito obrigada, Dr. Machava, por estas importantes notas. Esperamos tê-lo em ocasiões oportunas para esclarecimentos sobre outros assuntos.